Fala turma, tudo bom? Se você é gestor de uma empresa ou está trabalhando em uma empresa que está pensando muito nessa questão de digitalização, então vem comigo que eu quero mostrar uma ferramenta legal que pode te ajudar um pouco a entender aonde você está no quesito de digitalização e o que que você pode fazer para se digitalizar, tá? Dica aqui, né? Então, pô, quiser colocar o vídeo no vezes dois, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico para quem prefere um conteúdo um pouco mais rápido. Mas também eu não espero que seja um vídeo muito longo, muito profundo, não. Então vamos que vamos falar de como empresa, né? Preciso me digitalizar, e aqui eu faço até uma brincadeira, que é preciso me digitalizar? Ou será que eu preciso me digitalizar? E a lógica aqui é que com essa ferramenta você entenda melhor o seu momento, como eu falei ali no início do vídeo. Como sempre eu trago uma base teórica, tá? E para a base teórica de hoje eu estou trazendo o capítulo 5 que chama Organização Digitalizada, que é o Marketing 5.0 do Kotler. Eu tenho ele físico aqui, inclusive não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo do livro para quem se interessar um pouco mais. É um livro bem legal, leitura bem didática, assim, ele não é muito profundo em alguns temas, mas ele dá um panorama bem horizontal. Então fica a dica aí, é um material bacana para tentar olhar para essa linha de marketing de mercado, de negócios, voltado muito para digitalização, voltado para tecnologia. Bom, o que que o livro traz para a gente aqui? O que que isso vai ajudar você no seu dia a dia, tá? É natural falar do que o processo de digitalização das empresas, ele é mais procrastinado, vamos dizer assim. Então é natural com que essa digitalização ela seja lenta ou que ela seja tipo fomentada por pontos externos, vamos dizer assim. O próprio Covid, né? Pare e pensa aí na digitalização das coisas que você fazia pré-Covid e durante e pós-Covid, como mudaram, porque foi catalisada por algo externo. E às vezes nem precisa de algo tão absurdo, né? Quanto um Covid, mas simples fato de você perder um mercado para um concorrente, você começar a ficar atrás aí dentro do seu produto, do seu serviço, geralmente são fatores que acabam acelerando a digitalização das empresas, né? E é legal falar, quando a gente fala de será que a minha empresa deve se digitalizar, o exercício aqui é a gente tentar parar de olhar só para a empresa e tentar olhar também para a demanda, para o seu mercado, para os seus clientes, né? Ou para o mercado aí que você atende, tá? E super importante, né? O livro traz bastante essa questão, eu coloco aqui dos grupos da sociedade, principalmente os geracionais. Então, cara, geração X, geração Y, está cansado aí um pouco de ouvir esses termos. Qualquer pesquisa no Google te dá uma noção do que é. Mas que é fato, né? A geração Y, geração Z, é uma geração que ela é muito mais digitalizada por ter ou nascido na própria digitalização aí dos negócios, ou por ter muito jovem ter tido contato com isso. E então a ótica que a gente quer trazer aqui para diagnosticar a sua empresa, a sua área, seja lá por que você está assistindo esse vídeo, é tentar trazer uma ótica de matriz. Eu sou muito fã de matriz, aí quem conhece meus outros vídeos sabe que eu sempre gosto de trazer uma matriz que ela ajuda a simplificar um modelo aí de algo complexo, simplifica para algo um pouco mais simples. E os próprios autores do livro, do Marketing 5.0, eles trazem essa ótica para a gente. Eles trazem a ótica do o quão preparado digitalmente está a sua demanda, ou melhor, o seu cliente. A letra ficou um pouquinho gorda aqui, mas Deus é mais. E versus a sua empresa, né? O quanto preparado digitalmente está a oferta, ou no caso, você, ou então a empresa, né? Como empresa. Esse é o menor traço que eu tenho, talvez eu tenha que dar um zoom menor, mas está claro. E o que que a gente tem? Como toda boa matriz, a gente vai ter os quadrantes, né? E basicamente, para a empresa, vamos pegar um azul aqui. Para a empresa, a gente vai ter menos evoluída digitalmente e mais evoluída digitalmente. E para o nosso cliente, vou pegar um laranja, eu vou ter os menos desenvolvidos digitalmente e os mais desenvolvidos digitalmente.
E aí a gente tem os 4 quadrantes aqui. Então, qual que é a primeira provocação, né? A primeira reflexão que pode ser feita? Cara, quando tu olha para você como empresa e para os seus clientes, aonde que você se encaixa nesse quadrante? Aqui eu vou falar um por um, mas vou trazer um exemplo do livro também, né? Tanto você quanto o mercado não estão preparados digitalmente, você está e o seu mercado não está, o seu mercado está e você não está, ou os dois estão. O livro traz um exemplo, ele tende a ser um pouquinho tendencioso para o mercado americano, mas a lógica vai fazer sentido. Então ele traz alguns setores da economia, traz alguns exemplos, eu vou trazer aqui para você. Mas basicamente, né, ele chama os quadrados, ele dá nome, né? Então esse aqui vai ser o obsoleto, esse aqui vai ser o orgânico, esse aqui vai ser o oportuno, esse aqui vai ser o onipresente, tudo com O para facilitar aí, geralmente as principais teorias, elas têm essas, tipo Peter Parker no Homem-Aranha, olha que loucura, né? E o que que a gente quer, né? Esse aqui é o próprio print do livro. Cara, a gente imagina que é uma brincadeira, né? Será que eu preciso me digitalizar? A resposta sempre vai ser sim, porque o mercado ele vai adaptar, ele vai evoluir para algo que seja digital. Isso é observação de mercado. A gente pode trazer 1 bilhão de exemplos aqui que não cabem aqui nesses 15 minutos de vídeo. Mas a lógica aqui é que nós desejamos vir para cá, certo? Então ele traz alguns exemplos aqui de setores. Ele fala que é setor menos e menos. Ele dá o exemplo de serviço de saúde e hotelaria. Mas e o Covid e tal, que melhorou, o serviço de saúde melhorou. Mas qual que é a lógica do obsoleto? A lógica do obsoleto é quando existe até um pouco de digitalização, mas ela é muito simples. As coisas ainda são feitas muito no físico, tem ainda uma necessidade muito grande, o avanço tecnológico não é tão grande assim. Tem, é básico, mas está mais voltado para o físico. Tem o oportuno, ele traz o setor de varejo, que é o varejo está preparado, mas os clientes do varejo não. Cara, pega desenvolvimento de banco de dados de varejo, eu gosto do exemplo do Walmart, sempre está nos livros americanos, né? Que, pô, tanto que eles pegam de dados das empresas, o quanto eles fazem estudo de comportamento, estudo logístico. Então, eles têm um volume gigantesco de dados, eles sabem tratar muito bem esses dados, mas ao mesmo tempo, aí o autor traz, né? Pô, tem uma pesquisa aqui que, tipo, de 80 a 90% mais ou menos, das pessoas ainda prefere fazer compra no varejo fisicamente, apesar de que isso vem mudando. Um orgânico, aqui um exemplo mais americano também, questão do o automotivo, que a galera compra carro já está super digital, então eles querem ter uma experiência digital maior, mas o automotivo, a grande massa ainda não se desenvolveu. E o melhor de todos aqui, que seria o mais, que já é um serviço financeiro ou empresas tipo SaaS, né? Que já nascem digitais e que tanto os usuários, tanto os clientes quanto as empresas já estão bem desenvolvidas ou deveriam estar bem desenvolvidas, bem preparadas digitalmente, tá? É, reflexão, né? Em vez de pegar setores diferentes, que aqui o exemplo fica muito amplo, tenta pegar um setor só, tipo serviço financeiro, e pensa nas marcas de serviço financeiro que você conhece por aí, os bancos, por exemplo. E começa a pensar primeiro no desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento digital dos bancos. Você consegue colocar numa linha, né? Tipo, qual é mais digital, qual é menos digital. E pensa nos próprios clientes dos bancos como um todo. Então tenta dividir isso na sua cabeça com as marcas. Onde as marcas estariam dentro de uma matriz de menos digital ou mais digital? E o perfil do cliente também a gente consegue ter uma noção. É um exercício interessante. E é esse exercício que você tem que fazer. É o exercício de, cara, onde eu tô? Pô, quais são as características do meu cliente? Quais são as características da minha empresa? E aonde eu vou estar mais ou menos, por exemplo, comparando aos meus concorrentes ou comparando a empresas similares, um setor que é parecido e assim por diante. E quando a gente está falando de digitalização, né, cara, quero digitalizar minha empresa, como eu falei, como eu brinquei, né, a gente quer o perfeito. A gente quer subir daqui para cá, né? Subir diagonalmente. Mas não é tão simples assim.
Então, quais são a matemática sempre ajuda, né? Quando eu tenho dois vetores, né? Eu tenho um vetor que sobe e outro vetor que vai para frente, a soma dos dois vetores é eu ir diagonalmente, né? Pô, matemática, geometria analítica básica lá, mas ele explica. E ele explica um pouco e te ajuda que, tipo, é muito mais fácil você evoluir vertical e evoluir horizontal para poder chegar lá no um quadrante máximo. E vamos começar a trazer alguns exemplos aqui, ó. Quais são estratégias que eu faço para mexer ou verticalmente ou horizontalmente, né? Vamos pensar como que eu vou migrar um cliente para um canal digital. Como que eu vou evoluir o meu cliente aqui, né, na horizontal, de pouco para muito desenvolvido. Algumas ideias aí que os autores trazem. Cara, eu vou oferecer incentivo para o meu cliente virar digital. É óbvio, né? Pega esse exemplo e coloca na tua realidade, mas vou dar um exemplo aqui, tipo cashback. Estava assistindo, inclusive, o programa da Ana Maria Braga esses dias aí, tava o Gil do Vigor, falando de cashback lá no programa da Ana Maria. E olha que interessante, você que faz compra num supermercado, se você baixar o aplicativo desse supermercado, colocar seu CPF lá, seus dados, você pode marcar desconto e ter cashback lá, de alguma maneira eu tenho um incentivo para poder consumir aquele produto ou serviço do supermercado de uma maneira digital. Marca isso aí, checa, pô, como é que eu faço incentivos na minha lógica para que o meu cliente vire digital. Dois, por que eu não digitalizo os pontos de frustração? Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que, cara, tem muito problema com geração de boleto. É totalmente manual, pô, tenho que ligar para uma pessoa que vai ligar para o contador e o contador vai devolver e tudo. Por que eu não digitalizo isso? Pô, o cliente manda um SMS, precisa da segunda via do meu boleto, ou entro num sistema, entro no site ali, porque aquele ponto de frustração que eu tenho é um jeito de eu migrar o cliente que antes fazia, sei lá, uma ligação, até ia fisicamente no meu escritório, seja lá o que for. Eu começo a digitalizar essa dor para facilitar essa dor primeiro. É um exemplo aqui. Outro exemplo, eu quero recriar no digital as interações físicas que já existem. Aqui o próprio exemplo da telemedicina, por exemplo, olha que interessante. Eu vou num hospital, aí eu fico lá na fila, fisicamente, né? Aí eu entro num consultório, eu fico cara a cara com o médico, aí eu falo o meu problema, o médico fala beleza e, pô, óbvio, né? Para uma consulta simples, né? E ele me faz uma prescrição médica, tal, 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 e me dá na minha mão. Agora olha a telemedicina, como a lógica ela é muito parecida. Eu entro num aplicativo, eu entro numa fila digital, né? Não sei se vocês já usaram, mas pelo menos o que eu uso aqui é assim. Eu tenho, sei lá, 18 pessoas na fila, vai passando, vai passando, vai passando. Eu entro numa sala virtual, que eu tenho a face do médico na minha frente, e ele me manda uma receita digital ali via, sei lá, via WhatsApp, seja lá o que for. A estrutura é a mesma, só que eu estou recriando uma experiência do físico no digital. Ela é exatamente igual, só que eu não estou mais fisicamente numa consulta, obviamente, para algo simples. Então, são algumas lógicas aqui de migração horizontal. Vamos tentar pegar uma lógica de migração vertical, né? Como que eu estruturo a minha empresa para eu poder subir nessa matriz aqui verticalmente? Cara, será que eu tenho uma infraestrutura digital? Eu estou falando de dados e da velocidade com que esses dados transacionam. Eu tenho banco de dados, eu estou capturando dados, eu estou ingerindo, eu estou organizando, eu estou de alguma maneira usando os dados que meus clientes estão gerando no dia a dia, independente do seu produto ou serviço. Eu dei o exemplo lá do supermercado. É, o próprio tem um exemplo legal num outro livro que é o Comportamento do Consumidor, que eu falo em outro vídeo aqui, que é o Walmart, antes de furacões nos Estados Unidos, eles reabastecem todas as lojas próximas ao evento com torta de morango pronta e cerveja, porque eles sabem que o comportamento do consumidor ao longo do tempo mostrou que as pessoas compravam muito, além do básico, né, lanterna, sei lá, prego para pregar na janela para, sei lá, evitar vento, não sei. Também era a tal da torta de morango e a cerveja. Você está capturando isso dos seus clientes? Qual lógica é parecida na sua realidade?
É o tal do Seamless Experiência de CX Digital, né? Eu trouxe o nome Seamless aqui, meio chato trazer um termo em inglês, mas é a lógica do, sabe aquela calça jeans que não tem costura, né? Porque é uma costura invisível, chama. E a experiência do seu cliente, ela é meio que sem costura. Vou dar um exemplo, pô, 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, inclusive você, né? Você vai ligar na operadora, você digita teu CPF, pá, 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 você cai no atendente, o atendente pergunta qual que é seu CPF. Com que uma experiência ela seja única e sem esses cortes de experiência como um todo. Se eu tenho dados e os dados estão transacionando, a chance de eu estruturar uma experiência que ela seja mais completa, cara, é uma maneira de eu me estruturar e subir verticalmente como um todo. E a organização como um todo, né? E aqui não é organização de organizar os meus livros ou organizar, sei lá, o meu armário, não. É a sua empresa, ela está pensando no digital, estou falando em ferramentas. As ferramentas que elas usam, que a sua empresa usa, são manuais ou já são digitalizadas? As pessoas que trabalham na sua empresa, elas já têm esse viés de digitalização ou não? A cultura da sua empresa, o quão apto a sua empresa ela é para subir uma ferramenta nova, colocar um processo diferente, para inovar alguma coisa, tem atrito ou não tem atrito? Esse ponto 3 aqui sozinho já é tema para, cara, uma consultoria aí de 10 horas, por exemplo, porque ter a sua organização olhando para o digital é super importante. Os autores tratam, mas aqui talvez seja um pouco menos relevante para o Brasil, tá? A questão da Next Tech, né? Que aí é o ponta de lança da tecnologia. Estou falando de NLP, estou falando de inteligência artificial, estou falando de chatbot que conversa com você, estou falando de metaverso, tudo. E aqui é uma dica engraçada, porque muita gente se perde nisso, porque olha essas novidades, fala, cara, pô, quero ter isso na minha empresa, pô, que loucura, tal, mas ao mesmo tempo tá aqui no quadrante do menos aqui, vamos dizer. Puxa aqui, tá aqui no menos. Ainda não fez o básico, né? Que é ter uma infraestrutura, a organização olhar digitalmente, a experiência do seu cliente ser algo mais digital. Então, mas é algo a se levar em conta como, sei lá, um passo 2, por exemplo, tá? Nova CX, esse é um spoiler do livro, inclusive eu vou deixar aí o link do livro. Não vou entrar muito nesse tema para não comer muito tempo. Opa! E essa lógica de você pensar primeiro digitalmente. Em inglês lá é o tal do digital first. É um termo bem conhecido. Eu faço o design da jornada do meu cliente, a maneira como eu vou buscar ele no mercado, o processo de compra, a compra em si, o processo de uso, o suporte, eu levo em consideração que ele vai ser digital primeiro. E o físico é uma ponte que entra depois. É uma maneira de começar a pensar e evoluir a sua empresa verticalmente, né? E óbvio, né? Não tem receita de bolo. A mesma estratégia não vai servir para todo mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque lá o supermercado lá faz o cashback que o cashback é a melhor maneira para você oferecer um incentivo para o seu cliente. Não necessariamente. Ah, porque o Walmart lá tá, porra, capturando dado adoidado, você tem que capturar dado adoidado. Não. Entende o seu setor, entende quem é o seu cliente, e aí você começa aos poucos aí a fazer a digitalização. Outro exemplo para tentar ser rápido aqui, tem uma ferramenta que é meio que o caminho contrário. Os exemplos são parecidos, tanto que eu nem vou entrar muito no detalhe aqui. Isso aqui é um print do livro, tá? A foto não vai ser amarela, não sei porquê. Mas a lógica é eu pego esse checklist aqui, né, essa lista, e eu vou numa empresa e falo, pô, se uma empresa ela checar, sei lá, fazer o tick aqui, de todos os itens, ela é uma empresa digital. Legal. E você que está tentando se digitalizar ou está entendendo, por que não faz o contrário? Então, vou dar um exemplo aqui. Essa lista está aqui, printa ela, faz o que você quiser, dá o crédito para os autores do livro também. A empresa consegue interagir digitalmente em grande parte da jornada do cliente? Aí você vai responder sim ou não, ou talvez, sei lá. Pô, sim, não, talvez. Se é não, cara, será que isso aqui não é um projeto para você digitalizar a sua empresa? Para preparar a sua empresa digitalmente? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó.
Ah, a maioria dos funcionários foi empoderada com ferramentas de trabalho remoto e colaboração virtual. Sim, talvez, não. Não, porque não pode ser um projeto. Para o cliente, a mesma coisa, é a experiência do cliente com a sua empresa, né? Ah, a maior parte dos clientes é. O livro é muito chato com geração Y e Z, né? São quase até, tipo, tem que a geração Y e Z que é super digital. Cara, é verdade até certo ponto, mas não são só eles, são antenados digitalmente, é importante ter isso. Mas eles são antenados digitalmente? Sim, não, talvez. Pô, não é. O que eu posso fazer? Ah, o consumir. O cliente interage com interface digital? Sim, não, talvez. Ah, pô, talvez. Ah, o que eu posso fazer para interagir com uma interface digital? E aí fica os prints aqui, vai e volta no vídeo. É um jeito de você começar a criar esses mecanismos para que a sua empresa seja cada vez mais digital, né, que ela suba verticalmente, e ao mesmo tempo você também estimule o seu cliente horizontalmente para que um dia você seja o tal do onipresente lá, que é uma empresa bem digital. Então, recapitulando, né? Precisa se digitalizar? Sim. Quando? Aí é a pergunta que você tem que responder para a sua realidade. Usa essa ferramenta aqui para ajudar seu dia a dia, tá? É isso que eu queria trazer hoje. E onde eu tô aqui, aqui. Gente, dúvida, crítica, sugestão, se quiser mandar aqui mesmo no YouTube, fica à vontade. Se quiser me buscar lá no LinkedIn também, fica à vontade, me adiciona, manda pergunta, manda pô, o que você quiser interagir comigo, fica à vontade. Que ajuda bastante também a fomentar um pouco do que vocês estão pensando por aí também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau, tchau.